Olha aí, né, pessoal? Olha a hipocrisia. Como é que está a cabeça aí do pessoal que fez o L criticando o Bolsonaro, dizendo que ele era um negacionista ambiental, que ele era contra a Amazônia, que ele queria derrubar a floresta inteira para explorar recursos naturais, queria tirar o índio de lá e tudo mais. Como é que está a cabeça desse pessoal ouvindo as coisas que o Lula está falando lá na África, né? Certamente você sabe que ele está fazendo mais uma viagem, intermináveis viagens, se hospedando com muito luxo, como era de se esperar, não é? E está falando uma série de bobagens também para variar, né? Lá na África, já tratei de algumas aqui, realmente. Lula, precisamos tirar o chapéu para ele nesse sentido, né? Ele nos dá muitas pautas para nós tratarmos aqui. Mas enfim, a nova traquinagem do Lula foi dizer o seguinte, né? Criticar os países europeus por praticarem aí, supostamente, né, como traz a notícia aqui da Gazeta do Povo, protecionismo verde. Não parece um discurso do Bolsonaro isso aqui? Não parece algo que o Bolsonaro diria e que ele seria crucificado por falar, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui e vamos ver se no final das contas eu concordo com o Lula nessa história, né? Olha que coisa impressionante. Não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente de forma esporádica aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que o Lula falou nessa sua reunião lá, nesse seu tour pela África. Ele está visitando vários países. Dessa vez ele estava lá em São Tomé e Príncipe, participando aqui da cúpula da comunidade de países de língua portuguesa, né? O CPLP. Então são vários países aí que têm como uma língua portuguesa, muitos dos quais africanos, como certamente você bem sabe, né? E lá nessa reunião ele afirmou o seguinte, que países europeus estão fazendo aí, agindo de uma forma assim neocolonialista, querendo praticar uma nova forma de colonialismo com o Brasil e com os países africanos também, por meio da agenda ambiental, né, o que ele chama aqui de protecionismo verde. E olha uma coisa impressionante também, termos que ele usou. Ele falou que os países estão interessados aí em materiais, minerais críticos, conforme ele falou aqui, lítio, cobalto, terras raras, e olha só, nióbio, ele falou do nióbio. Você lembra do pessoal enchendo o saco do Bolsonaro por conta do nióbio? Olha quem está falando disso, o próprio Lula em pessoa tratando do nióbio aqui, vários minerais então críticos aqui, conforme o Lula falou, cruciais para a transição energética e industrial, ou seja, materiais muito valiosos do ponto de vista geopolítico, e isso explicaria o grande interesse dos países ricos, dos países europeus, em controlar as reservas naturais de países como o Brasil por meio dessa agenda verde, dizendo, não, nós temos aí que defender a Amazônia, defender a floresta e tudo mais. Então ele falou aqui literalmente o seguinte, né? É preciso evitar o neocolonialismo que leva ao novo ciclo de exploração predatória de minerais críticos e outros recursos naturais. A transição ecológica tampouco deve servir de pretexto para novos protecionismos verdes. Certamente ele leu isso aqui, se é que ele sabe ler, né? Alguém falou no ponto para ele, porque ele não tem um vocabulário tão bom assim, ele fala muito errado, diga-se de passagem, né? Então isso aqui foi visto de forma muito acertada como uma resposta do Lula às negociações que foram feitas aí entre 27 países europeus, conforme traz a notícia aqui, e os membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, por conta aí de impasses entre os dois blocos econômicos. A União Europeia fica fazendo aí uma série de demandas ambientais, exigindo um monte de coisas dos países do Mercosul para tentar aí fechar um acordo econômico. Então a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. O que a União Europeia está querendo fazer é proteger as suas indústrias, principalmente o seu setor agrícola, que é muito mais fraco que o brasileiro, diga-se de passagem. Então tá cheio de agricultor francês fazendo lobby para que o governo fique fazendo pressão em relação ao Brasil com questões ambientais, e nós, no caso específico da França, não podemos descartar o fato óbvio, muito conhecido, de que a França tem um grande interesse na floresta amazônica, porque, como certamente você sabe, tem um pedaço da França aqui no norte do país, a Guiana Francesa, que, diga-se de passagem, é a maior fronteira territorial da França no mundo, mais do que a Alemanha, por exemplo, lá na Europa. Então o Brasil é o maior país fronteiriço aí em relação à França. Entende-se por que há toda essa pressão e por que há todo esse interesse dos franceses
em controlar essa região do Brasil. Digo os franceses porque eles são aí o carro-chefe nessa história da União Europeia ficar enchendo tanto o saco do Brasil, né? Mas não apenas os franceses, outros países também. É porque a França pega mais pesado. Então a grande questão que fica, né, a pergunta que nós colocamos é: por que esse discurso do Lula não está repercutindo tanto quanto um discurso semelhante do Bolsonaro teria repercutido no passado? Por que a mídia não está fazendo um estardalhaço enorme com isso, dizendo que o Lula é um negacionista, dizendo que ele quer o aquecimento global, que ele não quer preservar a Amazônia e tudo mais? Porque, na verdade, o que ele está falando, basicamente, é que o Brasil tem direito de explorar os seus metais, aí, os seus minerais críticos que estão no subsolo de suas florestas. Aliás, agora o Brasil está lutando ainda e fazendo toda uma força para explorar a capacidade petrolífera no norte do país, né, lá na região litorânea da floresta amazônica, coisa que o Bolsonaro certamente não teria conseguido fazer no passado. Até o STF teria entrado na história se fosse o caso aí, né? Mas então o governo Lula está passando por cima com um trator das questões ambientais sem o menor problema. Até a Marina Silva está entrando nessa história, né? Quem diria? Veríamos o Lula, que foi cretinamente apoiado por gente de fora, né? Governantes aí da Europa, até mesmo Joe Biden e tudo mais, que queriam ver o Lula chegando à presidência da República por conta de pautas como essa aqui, pautas pseudo-ambientalistas que têm como único objetivo tornar o Brasil subserviente a essas nações poderosas aí. Então esse pessoal fez todo um apoio aí geopolítico para o Lula, dando aquela força para que ele fosse aí, de fato, reconduzido à presidência da República. Todo mundo festejou, falando que agora o Brasil vai deixar de ser um par internacional e tudo mais, porque o Lula está vindo com ideias diferentes para preservar o meio ambiente, um governo sustentável e tudo mais. E olha só, na primeira oportunidade o Lula falou, deu uma banana para essa história toda aí, basicamente dizendo que o que a União Europeia está tentando fazer é um neocolonialismo, mandar decidir os rumos de países que eram antigas colônias europeias, como o Brasil e tantos outros países africanos aí, com base numa política ambientalista, né, numa pauta ideológica supostamente ambientalista, mas que não é nada além de uma tentativa de controlar as riquezas desses países e a produção também, né? No caso do Brasil, a produção agrícola, que é muito forte. Então sim, eu tendo a concordar com essas críticas aqui do Lula. Ele falou certinho, realmente o que os países europeus estão fazendo é uma tentativa de neocolonialismo com base em pautas ambientais. E em casos extremos, eu diria, tentando até relativizar a soberania do Brasil em relação à Amazônia, como já foi tratado diversas vezes, diga-se de passagem. Então Lula está correto sim, até porque ele está repercutindo, ecoando as palavras do Bolsonaro, aquilo que o Bolsonaro falou durante 4 anos e com o qual eu sempre concordei. O Brasil tem que ter soberania para explorar os seus recursos naturais, né? Como libertário, eu acredito inclusive que não existe terra estatal. A Amazônia deveria ser privatizada junto com todo o resto aí, porque é assim que você verdadeiramente preserva o meio ambiente. Então o Lula acertou dessa vez porque ele repetiu ipsis literis aquilo que o Bolsonaro falou durante 4 anos. E é o que chama a atenção, então, não é o fato dele ter mencionado isso aí, dele ter batido nesse ponto, porque na verdade o Lula nunca foi um ambientalista, ele nunca ligou para essas coisas, a gente sabe, os números estão aí, a questão das queimadas era muito mais forte durante o governo dele, o desmatamento também, esse ano já aumentou o desmatamento, a degradação ambiental também, da floresta amazônica, do cerrado e tudo mais, aquilo que já aconteceu no passado. Lula, é por causa dele que existe a usina de Belo Monte, trouxe um prejuízo ambiental enorme, e a Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente na época, teve a cabeça cortada por conta da oposição dela para essa usina e tudo mais. Então Lula nunca ligou para a questão ambiental. Quem votou nele acreditando nisso se ferrou, se deu mal, é um iludido que agora está acordando para a realidade. Então Lula nunca foi disso aí, de defender essas pautas, ele tem outros interesses mais espúrios, é claro, mas nessa questão aí ele não pensa diferente do Bolsonaro de forma alguma. Se ele se manifestou em sentido contrário, foi apenas por uma questão circunstancial eleitoreira para tirar os votos aí dos otários que acreditaram que ele estava preocupado com o meio ambiente, né? Mas o que salta aos olhos, o que chama a atenção de verdade é o fato da mídia se calar
diante desse tipo de pronunciamento aqui. Porque, volto a dizer, se fosse o Bolsonaro falando essa mesma coisa aí, essas mesmas palavras, meu amigo, a imprensa já teria caído matando em cima dele, a internet teria sido derrubada, um monte de gente inundando o Twitter falando dessa coisa aí, dizendo que o Bolsonaro é um negacionista climático, contra aí as mudanças climáticas, que acabar com o oxigênio, conforme a Anitta gostava de falar, ia ter aí artista pintando girafa no corpo e tudo mais por conta dessa fala, né? Mas como é o Lula, nada mudou, siga adiante, não há nada para se ver aqui, pois como nós bem sabemos, né, não importa o que é dito, mas sim quem fala, e quem está falando aqui é o Lula, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!